então para a exposição do tema, a Elisângela que vai falar com a gente. Obrigado. Boa noite. Bom, hoje nós vamos falar do livro 3º, As Leis Morais, do capítulo 12 de O Livro dos Espíritos, tá? O Livro dos Espíritos é dividido em 3 partes, por isso nós vamos falar hoje do livro 3º. Não é um livro diferente, tá? É o Livro dos Espíritos mesmo. Vamos falar sobre as questões 919 e 919A. E aí nós vamos começar com a primeira questão. Kardec, através dos espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, né, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. E aí os espíritos respondem que um velho sábio já nos dizia: conhece-te a ti mesmo. Esse velho sábio é Sócrates, da foto. Sócrates, ele viveu de 469 a 399 a.C. Só que essa frase não veio de Sócrates, tá? Os antigos gregos já falavam essa frase, mas não tem uma definição de quem especificamente que disse essa frase. Pelo menos nas minhas pesquisas foi isso que eu encontrei. E aí, essa frase, ela tomou mais força no momento em que Sócrates começou a trabalhar o autoconhecimento, né? Teve um período socrático ali na Grécia, que foi a busca maior do autoconhecimento. Então, o que aconteceu? Isso é um aforismo, tá? É uma frase curta que traz um ensinamento moral. O que aconteceu? Um amigo de Sócrates, ele saiu de Atenas e foi até um oráculo de Delfos, aonde tinha uma deusa que eles faziam perguntas. Essas perguntas traziam, uma deusa não, uma sacerdotisa, elas traziam as respostas dos deuses, tá? E aí, esse amigo de Sócrates perguntou se Sócrates era o mais sábio daquela época. E o oráculo respondeu que sim, que ele era o mais sábio. E quando o amigo de Sócrates voltou para Atenas, ele passou isso para Sócrates. Só que Sócrates não teve muita compreensão daquilo naquele momento. E aí ele queria contestar o oráculo. Então ele foi ao encontro de outros sábios para poder perguntar para eles sobre conhecimento. E aí ele queria saber sobre o conhecimento e perguntou sobre o conhecimento no sentido moral. E perguntou sobre as virtudes, né? Perguntou sobre a coragem, perguntou sobre a justiça, só que ele foi se frustrando, porque ele viu que os sábios daquela época, eles não traziam um conhecimento completo sobre aquilo, que eles traziam apenas exemplos, né, sobre aquelas situações. E aí foi onde Sócrates entendeu o porquê que ele era o mais sábio. Porque ele compreendeu que por conta do autoconhecimento, dele se conhecer e ainda assim se achar ignorante, estar sempre em busca de mais conhecimento e cada vez olhando mais para si, é que ele foi considerado o mais sábio entre os sábios daquela época, tá? E aí se deu início ao período socrático, né? Que a gente, na parte da filosofia grega, que foi a partir dessa ideia de que o autoconhecimento é a base para todos os outros conhecimentos do mundo, certo? Aí nós seguimos adiante, mas com uma questão. Nesse tempo de palestra que nós vamos ficar aqui, 30, 40 minutos no máximo, a gente não vai sair daqui se conhecendo, né? Isso é algo para a vida. Aqui nós vamos dar um pequeno despertar sobre isso, que é aquilo que a doutrina espírita também nos traz. Por quê? A doutrina espírita, ela não nos impõe absolutamente nada. Ela veio para despertar, para libertar e para iluminar consciências. Se nós formos buscar em toda a obra espírita, a gente não vai achar nada escrito assim, você tem que fazer isso. Não.
A doutrina espírita, ela vai nos trazer diretrizes, ela vai nos nortear, nos dar orientações de quais coisas, de quais caminhos nós devemos seguir para iluminar a nossa consciência, tá? Então, a doutrina espírita, ela vai nos mostrar a necessidade de olhar para dentro, mas cabe a nós essa escolha, certo? Então, nós precisamos escolher por olhar para dentro. Por quê? O nosso destino é a perfeição. Todos nós vamos chegar lá. Só que o tempo que nós vamos levar para chegar a esse destino depende de nós, das nossas escolhas, daquilo que a gente busca transformar em nós, daquilo que a gente busca aprender. Seguindo adiante. Na questão 919A, Kardec pergunta aos espíritos novamente. Compreendemos, né, toda a sabedoria desta máxima, mas as dificuldades estão precisamente em se conhecer a si próprio. Qual é o meio de chegar a isso? Aí Santo Agostinho responde: fazei o que fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. E aí eu pergunto, quem de nós faz isso todos os dias? Consegue fazer isso todos os dias? Olhar para si com consciência, com clareza e rever todas as nossas atitudes. E olhar com a boa vontade de conseguir enxergar aquilo de inadequado que a gente fez, de errado para nós, para os outros e para Deus. E aí, estudando, eu fui buscar algumas palestras e peguei uma palestra do Divaldo, onde ele diz que ele tira 2 dias da semana, 20 minutos cada um desses dias, para refletir sobre ele mesmo, para ver se ele fez algo de errado, para ver se tem algo que ele está fazendo que está fora daquilo que ele considera o adequado, o saudável, né? E eu me pergunto assim, se Divaldo, né, que é um conhecedor da doutrina espírita e do mundo dos espíritos, tira 2 dias na semana, 20 minutos, o que a gente tem feito para olhar para dentro? Quanto tempo a gente tem tirado para poder refletir sobre isso? O quanto a gente pode fazer nesse sentido para mudar as nossas atitudes? E Divaldo fala mais, ele diz assim, se uma pessoa diz que eu fiz algo, não importa no sentido do que ela diz, mas se eu fiz algo que afetou essa pessoa de alguma maneira, eu preciso rever a minha atitude. Porque algo de inadequado eu fiz ali. Não, eu não sei se eu consegui me fazer entender sobre isso. Mas no sentido assim, se a pessoa se sentiu ofendida ou magoada, ou qualquer coisa do tipo, por algo que eu falei, eu preciso rever a minha atitude. Não só pensar, eu estou correto, o que eu falei está tudo certo e vou seguir adiante. Não, é realmente refletir. Porque se afetou alguém de alguma forma, algo precisa ser olhado em mim, para que eu possa mudar a minha atitude e fazer diferente, de modo que não afete ao outro. E isso é importante que a gente faça, se possível, todos os dias, né? Mas o que nos limita de fazer isso? O que nos limita, muitas vezes, é o medo. Aí você fala, mas Elisângela, eu não tenho medo de perguntar para mim o que eu estou fazendo de mal. Eu não tenho medo de olhar para mim. Nós temos sim, e já eu vou explicar isso. Porque nós queremos ser perfeitos agora. Nós, apesar de acreditarmos na imortalidade da alma, nós temos uma visão muito limitada do mundo espiritual.
A gente não tem a real consciência de como é esse mundo espiritual. E nós somos muito imediatistas. Nós esperamos que as mudanças aconteçam aqui. Nós esperamos nos transformar aqui. Nós esperamos que os outros mudem aqui. Só que isso é um processo que vai acontecendo no decorrer das nossas encarnações e das nossas vidas. Nós não vamos sair dessa vida perfeitos. Nós estamos num planeta de provas e expiações. E nós vamos ter que galgar, caminhar, degrau a degrau, até que nós possamos conseguir estar nessa perfeição, que pode demorar muitas e muitas reencarnações. Mas isso não quer dizer que vai demorar demais, deixa isso para lá. Não. Se nós começarmos hoje, o nosso caminho, o nosso caminhar vai ser mais curto. Então, duas questões são importantes aqui. Nós temos a questão do medo de nós mesmos, porque de certa forma isso nos ameaça. E por isso não nos questionamos. Porque é muito desafiador olhar para dentro. Quantos de nós não sabe as tendências que nós temos? E muitas vezes, vamos dizer assim, minha mãe costumava dizer uma coisa assim: não adianta tapar o sol com a peneira, porque a peneira não tapa o sol, não é verdade? E nós sabemos as deficiências que nós temos. Muitas vezes, se a gente for parar para olhar e questionar as nossas atitudes, a gente vai conseguir enxergar que a gente não é tão bom quanto a gente acredita. Mas a gente também não pode se colocar numa situação de que somos muito ruins. Nós estamos caminhando na busca da melhora. E através dessa busca e do nosso esforço constante para essa mudança, é que a melhora vai se efetivando. Então, é desafiador às vezes olhar para nós mesmos e identificar, por exemplo, que eu sou fofoqueiro. Quem aqui vai pensar assim, vai trazer clareza nesse sentido? Mas eu sou fofoqueira. Eu gosto de ficar falando mal da vida do outro. Porque é importante a gente identificar esses tipos de questões, de vícios que nós temos e buscar a melhora desses vícios. Ninguém quer ser mal, ninguém quer ter uma atitude negativa. Mas a partir do momento que nós nos olhamos, nós vamos conseguindo identificar essas atitudes negativas e temos a oportunidade de fazer a mudança necessária para tirar esses vícios da nossa vida. E a segunda questão é que nós tememos o olhar julgador do outro sobre nós. Não é verdade? Por exemplo, eu estou aqui na frente, deve ter não sei quantas pessoas, umas 30, 35 pessoas, cada uma me olha de um jeito. E é lógico, muitas vezes o olhar de um ou de outro dá uma... Nossa, não está me olhando, não está pensando, não está olhando para outra coisa, está olhando no celular, não está prestando atenção ao que eu estou falando. Aí a gente tem medo desse julgamento. Será que eu estou falando bobagem? Será que eu estou bem vestida? Será que estão achando que eu estou bem aqui na frente? Porque nós somos humanos e nós temos esse medo. E um dos maiores medos do ser humano é o medo do julgamento. Só que por que nós temos esse medo? Nós temos o medo do julgamento porque nós também julgamos. Então, a partir do momento que a gente começa a se olhar e tem a percepção de que nós julgamos as outras pessoas e percebemos que nós nos sentimos incomodados com o julgamento das outras pessoas, nós temos a possibilidade de mudar essa nossa atitude, esse nosso vício. É trabalhoso, né? É desafiador, né? Mas se a gente não começar, a gente não vai ter êxito sobre esses nossos vícios. Então é importante que nós comecemos. Eu costumo falar assim, começa com aquilo que é mais leve para você. Eu consigo me olhar no sentido de que não vou falar mais mal do outro. Ok, eu cuido do meu falar. Mas aí eu também preciso cuidar do meu olhar. Porque às vezes eu não estou falando, mas o meu olhar está condenando. A roupa que fulano está, eu nem falei, mas olha de cima e embaixo, condenei no julgamento. Depois que eu cuidar do meu olhar, eu também preciso cuidar do meu pensar.
Porque o pensamento também faz um julgamento. E nós precisamos olhar para isso também. É tudo um processo. Vai levar um tempo, mas é possível da gente transformar. E eu estou usando esse exemplo, tá? Mas tem várias coisas que nós podemos olhar e ir trabalhando conforme aquilo que é leve para nós. E a partir disso, eu convido vocês a marcar um encontro consigo. Nós não marcamos encontros com os nossos amigos, com os nossos namorados, maridos. Nós não vamos, por exemplo, para o trabalho todo dia numa hora certa. Não é assim que nós fazemos todos os dias? Então, é importante que nós marquemos esse encontro com a pessoa mais importante para nós, que é quem? Nós mesmos. E quando a gente marcar esse encontro, nós precisamos ter a atenção a nos comprometer com esse encontro. Não chegar atrasado nesse encontro, não adiar esse encontro e não desmarcar esse encontro. Esse é o encontro mais importante. Porque se nós agendarmos lá, vou 2 vezes por semana, parar 10 minutos para pensar sobre as minhas atitudes, sobre aquilo que eu tenho feito, e eu realmente parar esses 10 minutos no horário que eu marquei, eu vou estar comprometido com aquilo que eu fiz. E a doutrina espírita é também disciplina. Nós precisamos nos disciplinar a essa transformação, a essa mudança. Porque ela vai acontecer de qualquer forma. Mas é importante que nós nos comprometamos com ela para que nós evitemos o nosso próprio sofrimento. Então, se comprometer com o seu compromisso consigo mesmo é de extrema importância. E aí tem uma frase do André Luiz, que está no livro Respostas da Vida. Ele fala assim: este dia é seu melhor tempo, um instante de agora. Então nós não precisamos esperar para depois, para amanhã, para a semana que vem, para o ano que vem, para quando eu sair do trabalho, para quando eu me aposentar, ou qualquer outro motivo que a gente coloca aí na nossa vida, para começar esse encontro conosco. Nós podemos começar ele agora, a partir desse momento de reflexão. E a partir disso, trazer pequenas transformações à nossa vida. E aí, a gente precisa ter consciência de uma coisa que é muito importante. Se eu sou filho de Deus, e aqui todo mundo é filho de Deus, se eu sou um espírito imortal, o que vai morrer é meu corpo, o meu espírito permanece por toda a eternidade. E se eu sei que tem um destino maravilhoso no fim do caminho, que escolha é melhor eu fazer? Porque eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza de que eu sou filho de Deus, de que eu sou imortal e de que o meu destino é maravilhoso. Então, vamos buscar essa transformação agora, porque quanto mais nós buscamos isso, menor o medo vai ficando. O medinho ali está pequenininho. Então, quanto mais nós vamos nos conhecendo, menor o medo vai ficando. Nós vamos nos fortalecendo e dando conta de fazer cada vez mais profundamente essa investigação. Quando a gente consegue se olhar, identificar uma questão e trabalhar essa questão em nós, porque não basta identificar, a gente tem que se colocar em ação, trabalhar essa questão. Identifiquei que eu julgo os outros, eu quero diminuir o meu julgamento e buscar exercitar isso dia após dia, para que isso se diminua com o decorrer do tempo. E aí eu consigo investigar mais profundamente os meus vícios, aquelas coisas que muitas vezes eu escondo de mim mesmo. E a cada realização surge um novo desafio. Sabe videogame? A gente passa uma fase, vem outra mais desafiadora. Só que o que acontece? Quanto mais a gente joga, e aqui na vida, quanto mais a gente aprende, mais habilidades nós temos para lidar com a próxima fase. Não é assim que funciona? Acho que todo mundo aqui, pelo menos, já jogou videogame, ou tem um filho, um primo, um sobrinho, alguém que joga. Então, quando a gente consegue passar uma fase, a gente criou ali conexões cerebrais
que nos auxiliam na próxima fase. Não é à toa que uma fase é mais difícil do que a outra. É assim também na nossa vida. Então nós vamos ter mais habilidades para lidar com a próxima fase, né, com as próximas coisas que nós vamos trabalhar em nós, porque nós adquirimos mais conhecimento de nós mesmos. E aí, no Livro dos Espíritos, os Espíritos orientam a nós formularmos perguntas. E é a mesma coisa que Sócrates fazia. Ele fazia várias perguntas. Questionava não só os outros, mas a ele mesmo, sobre as questões que ele queria trabalhar. Então, os Espíritos orientam assim: indagar, perguntar: o que eu fiz? Como eu fiz? Se o que eu fiz censurou ou feriu o outro? Se o que eu fiz vai contra aquilo que eu acredito, aquilo que eu conheço? Se o que eu fiz se eu faltei com o cumprimento de algum dever? E aí cada um pode formular as suas questões, as suas perguntas, de acordo com o seu sentir, com aquilo que deseja para a vida, aquilo que quer transformar. Mas é importante a gente fazer essas perguntas. E eu acho muito interessante, eu sempre trago aqui todo o aprendizado dos estudos que eu faço, seja para o curso, para a mocidade ou aqui para as palestras, trago para a minha vida. E eu sou terapeuta e tem algumas técnicas terapêuticas que trabalham só com perguntas. A gente faz perguntas e aguarda. Busca, através da nossa transformação, as respostas para essas perguntas. E isso é muito interessante. E aí, os Espíritos trazem ali no Livro dos Espíritos ainda, sobre o refletir. Isso eu acho de suma importância. Se Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria que temer o olhar de alguém? Se eu morresse agora, será que eu ia tranquila? Será que eu ia ter medo do olhar de alguém? Ou, o que eu acho pior, aqui é a minha percepção, será que eu ia ter vergonha de mim mesma? Então, é importante a gente refletir sobre isso. Lógico, aqui ninguém está falando em perfeição, mas na busca do melhor esforço para essa transformação. Então, se eu ainda não conseguir, por exemplo, não julgar, mas eu continuo me esforçando, e cada vez que eu julgo, eu falo, puxa vida, errei de novo nisso. Vou tentar fazer melhor da próxima vez e buscar realmente fazer o melhor. Eu estou no caminho correto. Eu estou buscando a transformação, porque ela não vai acontecer do dia para a noite. Ela pode demorar anos, ou às vezes mais do que essa existência. Mas o importante é a gente perseverar nessa mudança, continuar seguindo adiante com esses esforços para a transformação. E aí ele diz o seguinte: explore a sua consciência, a fim de eliminar as más tendências, como arrancamos as ervas daninhas, as folhas amarelas e a sujeira do jardim. As folhas amarelas e a sujeira do jardim fui eu que acrescentei, tá? Mas no Livro dos Espíritos fala sobre retirar as ervas daninhas. Mas quando a gente olha, por exemplo, o nosso jardim, as nossas plantas, se elas estão com folhas amarelas, elas não estão bonitas. Elas não estão com todo o seu potencial. Se a gente for lá podar aquelas folhas, tirar as folhas amarelas, novas folhas vão brotar. Se a gente limpar o nosso jardim, ele vai ficar com uma aparência melhor e também vai brotar novas coisas. Se a gente limpar o nosso coração, se a gente fizer isso em nós, o nosso jardim interior também vai ser muito mais bonito. Então é importante a gente colocar isso na nossa vida. E é de extrema importância a gente priorizar alguns minutos para a conquista dessa felicidade eterna. Nós não priorizamos o nosso trabalho todo dia? Nós não deixamos muitas vezes de fazer alguma coisa para ir para o nosso trabalho? Não deixamos, por exemplo, de, fazer o que a gente quer, qualquer coisa, para priorizar algo que vai nos trazer, por exemplo, em relação ao serviço, um bem material?
vai nos possibilitar a conquista, por exemplo, de uma casa, de um carro, de melhores móveis para nossa casa, de um sítio para a gente se divertir, ou seja lá do que for. Nós priorizamos isso. Só que isso vai ficar aqui na Terra, no momento que nosso corpo também ficar aqui. Então nós precisamos priorizar também a nossa vida espiritual. Aquilo que que é eterno, que vai conosco para toda a eternidade, que é essa nossa transformação interior. E é através do conhecimento, do autoconhecimento, que a transformação interior ela vem. Nós não conhecemos o outro, né? Aí alguém pode falar, mas Elisângela, como assim a gente não conhece o outro? Nós temos um conhecimento superficial do outro. Até as mães, nós que somos mães, nós conseguimos identificar quando o nosso filho chega, que você percebe que tem alguma coisa que não está certa ali, não está de acordo com o que ele realmente é. Nós identificamos. Nós sabemos quando, por exemplo, o nosso filho está triste, está feliz, quando fez alguma coisa e está escondendo. Mas o coração dele, aquilo que passa no coração, muitas vezes a gente não consegue identificar. E quanto esforço a gente faz, muitas vezes, para mudar as tendências negativas dos nossos filhos. Mas a gente só consegue fazer isso a partir do momento que eles se colocam em movimento para essa mudança. A partir do momento que eles, mesmo pequenos, refletem sobre a atitude que tiveram. E aí começam a mudar. Então a gente não tem a capacidade de mudar o outro. Nós só temos a capacidade de mudar uma única pessoa. Nós mesmos. E a partir do momento que nós colocamos esse trabalho em nós, que nós começamos a mudança de nós mesmos, todo o nosso redor vai mudar. Porque vocês já ouviram falar que o amor é contagiante? Quando a gente está bem, a gente contagia quem está ao nosso redor. Então, a partir do momento que nós nos transformamos, as pessoas ao nosso redor veem o quanto nós estamos mais felizes, veem o quanto nós estamos realizando mais coisas, prosperando mais, e aqui eu não estou falando só em sentido financeiro, mas em todos os sentidos. A nossa vida flui com mais leveza, quando nós olhamos para dentro e transformamos aquilo que não está bom em nós. E aí, muitas vezes, as pessoas ao nosso redor também começam essa transformação, porque elas veem a mudança. Essa mudança, essa transformação vai se refletir no nosso olho, no nosso brilho, na nossa alegria no dia a dia. A gente pode até ter momentos de tristeza, mas a gente ainda assim vai se sentir fortalecido. Vai conseguir passar por esses momentos desafiadores com mais alegria e com mais leveza. Então, a única pessoa que nós conseguimos mudar é a nós mesmos. E eu quero finalizar aqui com essa reflexão para todos nós, eu gosto sempre de deixar uma reflexão, para que a gente possa levar para casa e refletir sobre isso. Não só a questão do priorizar um momento para nós, mas sobre essa frase. Se Deus me chamar neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Se a gente tiver essa frase anotadinha ou guardada na nossa cabeça e refletir nessa frase em cada atitude que nós tivermos na nossa vida, nós vamos fazer diferente. Muitas escolhas nós não vamos fazer, nós vamos deixar. Ah, não, essa escolha é negativa. Essa escolha vai prejudicar alguém. E aí a gente vai deixar de fazer isso e vai assumir com mais disciplina, com mais vontade, com mais determinação, a nossa transformação interior, o nosso autoconhecimento. Porque lembre-se, a transformação interior só vem através do autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele não é algo legal. Assim, delícia, vou me autoconhecer. Não necessariamente é assim. Porque quando a gente olha para dentro, a gente enxerga dores. A gente enxerga sofrimento, mas a partir do momento que a gente começa a ressignificar aquilo, a gente começa a ver mudança, a gente começa a sentir leveza, a gente começa a ter mais clareza.
E como nós somos espíritas e temos o conhecimento e entendimento da nossa vida eterna, nós sabemos que em breve tempo essa transformação vai acontecer em nós. E se a gente começar hoje, a gente também está ajudando a nossa Terra, o nosso planeta, a passar por esse processo de transformação, de transição, que não é o planeta em si que passa, mas nós, os seres que habitamos esse planeta, que precisamos transformar o nosso coração para que esse planeta também possa se transformar numa terra de regeneração. Gente, muito obrigada.